fundamentos do currículo foi o tema da aula passada. O professor Marcos nos falou sobre a educação e a formação. Nós vimos na aula de hoje que a sociedade humana, ao optar por viver em comunidade, ela promove sempre um processo de formação cultural das novas gerações. E que esse processo de formação cultural, ele é efetivado dentro da escola, que é uma instituição própria para fazer o processo de formação das novas gerações da nossa espécie. Estudamos a escolarização. A escolarização é o processo institucional na qual a infância, os pré-adolescentes, os adolescentes, jovens e adultos frequentam uma instituição com uma finalidade determinada. Essa finalidade se manifesta na forma de currículo e tem objetivos pré-fixados para que sejam atingidos dentro de um determinado período de tempo. Observamos a herança da cultura pedagógica brasileira. Nós vimos também que as nossas propostas curriculares, os nossos projetos pedagógicos, eles são profundamente marcados por uma herança conservadora presente tanto na pedagogia quanto na tradição escolar brasileira. Mas eu procurei insistir bastante e penso que nós temos um grande acordo de que é possível, a partir dessa herança, construir uma nova escola para todos os alunos. Uma escola que respeite a todos e a todas, independente das suas dificuldades, da sua história de vida e dos seus ambientes culturais. E que tenha nessa diferença a sua matéria-prima. A matéria-prima de fazer com que a escola seja efetivamente um espaço de realização da espécie humana. Boa aula, hoje com a professora Irene. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula hoje. O tema que vamos tratar diz a respeito do conceito de currículo e considerações gerais. Para pensar isso, inicialmente eu gostaria de propor a vocês 4 questões. Queria que vocês respondessem a essas questões, guardassem essas questões um pouquinho e no final da nossa aula nós retomamos para uma reflexão, para uma análise. Vamos lá? A primeira pergunta, o que é ensinar? Segunda pergunta, como ensinar? Uma próxima questão, por que determinado conhecimento pertence a um currículo e não a outro? Uma última questão, por que alguns conhecimentos são considerados válidos e não outros? Então vamos responder a essas questões, no final da aula a gente retorna, tá? Vamos então agora discutir uma perspectiva histórica do currículo. Para falarmos da história do currículo, se tem antecedentes já na história da educação, de muito tempo, que havia uma preocupação dos educadores com as atividades educacionais, de como organizar essas atividades para que elas tivessem um resultado eficaz. Temos um importante documento de Comênios, que já vai discutir a didática magna. Ali já se viam os primórdios, de uma preocupação com os estudos do currículo. Uma outra perspectiva histórica importante, por volta de 1918, 1920, nos Estados Unidos, nós vamos ver uma preocupação no planejamento curricular, no desenvolvimento curricular. E autores como Bobbitt, Taylor, foram importantes nessa organização, numa busca por efetivamente planejar um currículo dentro de uma escola. Nesse planejamento curricular, então por volta de 1918, Bobbitt propõe um livro, o Currículo, de como trata esse livro Currículo para Bobbitt. Aqui nós vamos verificar que o aluno é um aluno que é entendido
por Bobit como um produto fabril, um aluno que está sujeito a uma produção, a normas de aprendizagem e que pode ser avaliado, pode ser medido por alguns instrumentos que vão lhe determinar a sua eficácia. É interessante colocar isso porque esta é uma visão de Bobit influenciada por todo um movimento da época, nesse contexto, 1918, 1920, nos Estados Unidos, o processo todo de industrialização, os processos imigratórios, então vão estar interferindo numa educação de massas. Nesse momento, a busca pelas escolas é bastante grande. Num momento de distinção do currículo, nós teríamos o currículo como organizador de disciplinas, teríamos o currículo como organizador do conhecimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse momento, o currículo vai estar todo planejado em objetivos, no sentido de que ele deve modelar um contexto. Esse currículo, ele tem procedimentos, ele tem estratégias, ele tem métodos de avaliação, métodos claros que podem identificar a produtividade de determinado aluno. Nós diríamos mais que, nessa perspectiva histórica, esse currículo ele é muito mais uma técnica de como fazer. Até mesmo se tem uma proposta dos educadores de que eles sabem o que deve ser feito. Como se pode atingir determinada realidade, seguindo uma organização curricular. Tá? Visto essa perspectiva histórica, vamos a uma dimensão atual do currículo. Nessa dimensão atual de currículo, o que fica como questão bastante importante, que há uma mudança na visada do currículo pelos organizadores, pelos próprios educadores, planejadores de um currículo. Nessa nova mirada, o currículo passa a ser visto como não podendo ser planejado e desenvolvido fora do contexto escolar. Então, esse currículo deve agora ser planejado, considerando a especificidade da sua realidade, aonde ele está inserido, da onde ele parte. É uma importante virada nessa concepção de currículo que vai ter efeitos sobre a postura do professor em sala de aula, consequentemente sobre o aluno, aprendiz, na situação sala de aula. Aqui valeria destacar dois aspectos nessa nova dimensão do currículo. Currículo como conhecimento. É o ato de conhecer do próprio ser humano. Um outro aspecto é o currículo enquanto campo ético e moral. Aqui valeria a pena nós retomarmos uma metáfora do texto de Platão, Alegoria da Caverna. Acredito que vocês o conhecem, é bem bonito esse texto e vale a pena relê-lo se vocês não lembram. Do que trata essa metáfora? Da passagem do mundo da escuridão para o mundo da luz, do mundo da ignorância para o mundo do conhecimento. E o que é que nos diz Platão no final deste mito? Que há um compromisso ético e político daqueles que ascenderam à luz, ao conhecimento, de retornarem à caverna e darem provas, e contarem aos seus semelhantes, aos seus colegas, ainda prisioneiros e acorrentados, o que lhe aconteceu nessa experiência de busca pela luz, de busca pelo conhecimento. Passamos agora a destacar os fatores dentro da escola que são importantes, que são significativos para essa nova mirada sobre o currículo e a sua estruturação. Seriam 5 fatores que são importantes. Primeiro deles, condições industriais e de emprego. O que dizer a respeito disso? No que a escola está em parceria com a comunidade, no que ela atende às necessidades de trabalho, no que ela atende à formação do aluno profissional, que dentro em breve vai estar inserido nesta comunidade industrial e de mercado de trabalho. Um segundo fator, origem social. O que dizer da origem social? Como que esses grupos se organizam enquanto etnia, enquanto gênero e principalmente a linguagem
acho que aqui destacaríamos a língua, né? A língua que media as relações interpessoais de um grupo. Um outro fator, interesse dos alunos e dos pais. Que dizer a respeito disso? Que se um currículo atendesse às expectativas de alunos e de pais, ela estaria muito mais próxima, né? Essa estruturação curricular estaria muito mais próxima de satisfazer alunos e pais no seu planejamento, no seu desenvolvimento. Vale aqui uma lembrança, para que nós não tenhamos que responder a perguntas um pouco indelicadas que os alunos nos fazem na sala de aula. Professor, para que me serve esse conhecimento? Aonde é que eu vou aplicar isso na minha vida pessoal? E se nós, antes de organizarmos um currículo, questionássemos, pedíssemos a opinião, né? Qual é o interesse, qual é a necessidade de alunos e pais, talvez não passássemos por essa situação delicada, né? Um outro fator, expectativas da comunidade em geral com relação à escola. O que dizer deste fator? No que existe efetivamente de uma parceria escola-comunidade, no sentido de que esta escola possa ser reconhecida pela comunidade como fazendo parte da comunidade, como atendendo às expectativas da comunidade. Atividades que podem ser desenvolvidas e que a gente verifica essa parceria entre comunidade e escola, são atividades como a escola de paz, atividades esportivas na escola, utilizadas no período do final de semana, ou ainda atividades de competição esportiva, onde você vê uma participação da escola e da comunidade, no sentido de que a comunidade vai torcer, vai buscar alunos de outras escolas para esse trabalho comunitário escolar. Um outro fator importante é a atitude dos professores dentro da escola. Essa atitude dos professores dentro da escola é fundamental, pois são os professores os mediadores, aqueles que vão transmitir o currículo na sala de aula. Então, do quanto depende da postura do professor, do como ele apreende, né? Do quanto ele internaliza este currículo para que, na transmissão do seu conhecimento, isso possa se dar de uma forma mais plena, né? De uma forma integrada, onde efetivamente exista uma parceria, mãos dadas, né? Professores, alunos, mediados por um bom currículo. Valeria aqui, então, destacar como um elemento mais significativo do currículo, que seria o papel central do professor no planejamento e no desenvolvimento do currículo. O que dizer, então, desse papel central do professor no planejamento e desenvolvimento do currículo? Que nós temos que ter professores verdadeiramente implicados, professores verdadeiramente participativos num processo de estruturação curricular. Para que isso? Porque se nós não tivermos esses professores, como será a transmissão? E como se dará a transmissão do conteúdo, do conhecimento, na sala de aula? Então, eu diria que não se pode organizar um currículo distante da escola, um currículo organizado num gabinete por planejadores que vão pensar sugestões, ideias descontextualizadas, que não atendem à realidade da escola, que não atendem às necessidades, ou mesmo aos fatores dentro da escola importantes e essenciais para uma estruturação curricular. E não só uma estruturação, mas também um desenvolvimento curricular. É a aplicabilidade desse currículo para a sua real eficácia, para a sua real eficiência. Ok? Acho que por aí nós podemos chamar o intervalo e retornamos daqui a pouco para outras considerações. Aguardo vocês.
Olá, agora retornamos do intervalo, vamos à segunda parte da nossa aula de hoje. Vamos discutir agora teorias do currículo. O que dizer a respeito das teorias do currículo? De como elas devem ser vistas e tomadas atualmente. Se vai pensar que o currículo ele tem que atender a várias dimensões, a várias necessidades que estão implícitas dentro da escola. Um currículo deve ser organizado, deve ser estruturado, atendendo às necessidades da escola, necessidades de alunos, professores, pais, de toda a comunidade escolar. E por que diríamos isso? Porque o currículo, ele também está sujeito a grandes modificações, assim como tudo na educação. Então, as formas de educação são formas que, com certeza, devem constantemente ser avaliadas, continuamente estão sofrendo mudanças e transformações. Assim também o currículo deve acompanhar essas mudanças. O conhecimento ele se desenvolve, ele se modifica, as pessoas se modificam a cada tempo. O currículo deve também, desta forma, modificar-se, transformar-se, atender cada vez mais às necessidades e expectativas de todos os fatores dentro da escola. Para discutirmos um pouco as teorias de currículo, nós vamos apresentar 3 grandes teorias, que eu passo a apresentá-las para vocês agora. A primeira teoria, nós a tratamos como teoria tradicional do currículo. Como que ela se apresenta, a teoria tradicional? Alguns aspectos que definem esta teoria. Ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, planejamento, eficiência e objetivos. A palavra-chave na teoria tradicional é eficiência. O currículo aqui deve ser eficiente. Ele diz o que fazer para nós termos um aluno que possa atender às expectativas de um processo educacional. É um currículo aqui, que nós diríamos, fechado. É um currículo que é entendido como sendo neutro, um currículo científico. E, de alguma forma, esse currículo também se apresenta como desinteressado, o que parece um pouco uma contradição, né? Porque ele forma, ele diz como deve ser o aluno, como deve ser a realidade, e, ao mesmo tempo, ele se coloca como desinteressado destes aspectos. Para que nós visualizássemos um pouco o currículo tradicional, vamos relembrar um filme, Sociedade dos Poetas Mortos. Acredito que ele nos mostra, ou faz avivar na nossa memória, uma situação tradicional da educação, desta aplicação de um currículo segundo esses aspectos. Vamos ver? Gentlemen, open your text to page 21 of the introduction. Mr. Perry, will you read the opening paragraph of the preface entitled Understanding Poetry? Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchard, Ph.D. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then ask 2 questions. 1, how artfully has the objective of the poem been rendered? And 2, how important is that objective? Question 1 rates the poem's perfection. Question 2 rates its importance. Rip! Shred, tear, rip it out! I want to hear nothing but ripping of Mr. Pritchard. We'll perforate it, put it on a roll. Not the Bible. You're not going to go to hell for this. Go on. Make a clean tear. I want nothing left of it. Rip it out, rip! What the hell is going on here? I don't hear enough rip. Miss Keating. Mr. McAllister. I'm sorry. I didn't know you were here. I am. Ah. So you are. Excuse me. Keep ripping, gentlemen. This is a battle, a war,
And the casualties could be your hearts and souls. Thank you, Mr. Dalton. Armies of academics going forward, measuring poetry. No! We'll not have that here. No more of Mr. J. Evans Pritchard. Now, my class, you will learn to think for yourselves again. You will learn to savor words and language. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. E aí, o que acharam das cenas? Acho que fica claro, né, como o comportamento é privilegiado no currículo tradicional. O bom comportamento, os bons hábitos dos alunos diante dos mestres, diante da escola. A reverência, quer dizer, que os alunos devem fazer aos seus mestres. No como eles são controlados por aquilo que eles manifestam a nível do seu comportamento. E é um pouco desta forma que a educação no currículo tradicional é visto. Ela está muito mais preocupada com o comportamento, com um bom comportamento, com aquilo que se entende como sendo um bom comportamento, seja do aluno na escola, como nós vimos, ou especificamente na sala de aula. A teoria crítica do currículo. Que aspectos sintetizam o currículo crítico? A ideologia, a reprodução cultural e social, o poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização e currículo oculto. Aqui é importante o currículo oculto, porque nos abre uma possibilidade de uma mudança, de um giro nessa concepção de currículos. O que é currículo oculto? É aquilo que não está aparente, aquilo que não pode ser planejado integralmente, fechado, que era o que o currículo tradicional previa. A teoria crítica do currículo, ela vem apontar para que o currículo é algo a mais. Ele tem um ingrediente a mais que não pode ser tomado desta forma neutra, desinteressada, como se previa no currículo tradicional. Que esse currículo ele interfere, de alguma forma, numa educação, não só nesse sujeito, nesse aluno cognitivo, mas neste aluno pessoa, neste aluno que está sendo formado com as informações que lhe são transmitidas na escola. Essa crítica, essa teoria crítica do currículo, nós já víamos presente, já no início de 1900, naquela época, que eu retornava a vocês historicamente, com a contribuição de Bobbitt. Havia um outro estudioso, John Dewey, que já em 1900, 1902, já apresentava que o currículo deveria estar preocupado com os interesses pessoais dos alunos. Então, havia uma preocupação já naquela época com o que o aluno gostaria de saber, quais seriam as necessidades e expectativas do aluno. No entanto, nesse momento, Dewey foi completamente desconsiderado. E nós podemos dizer que agora, na teoria crítica, ele é recuperado. E as suas ideias são recuperadas. Mas isso, gente, só aconteceu a partir da década de 80. É a partir de 1980 que nós vamos encontrar novas teorias do currículo. Pesquisadores, estudiosos, especialistas do currículo. Ok? Para que a gente ilustre isso, vou chamar a vocês um outro vídeo, importante também para nós entendermos a aplicação de uma visão crítica de currículo. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
to leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. You're just another brick in the wall. We don't need no education. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. We don't need no school control. How can you have any pudding if you don't eat your meat? There's lots of answers in the classroom. Yes, you laddie! Poems, everybody! The laddie mentions himself a poem. Ok, o que acharam das cenas? Interessante verificar, né, como está muito claro a ideologia, como está presente essa ideologia na teoria crítica, né, e nós conseguimos visualizar isso claramente nesse vídeo que acabamos de ver. Né. Mas é também interessante nós notarmos, né, nas quedas que acontecem, né, no que essas quedas podem representar subjetivamente, né, no que está posto no último item, que é o currículo oculto. Né. O que isso trata? O que isso nos remete? Nos remete a uma nova possibilidade de pensar o currículo, que é isso que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, no quanto o currículo, na teoria crítica, ele abre para uma nova questão, para a subjetividade, até mesmo para uma questão de identidade. No quanto o currículo, ele é capaz de interferir na nossa identidade, na identidade pessoal, não só na idade cognitiva, né? Desculpem, na identidade cognitiva, mas na identidade pessoal de cada um que está sujeito a uma proposta curricular. Vamos agora, então, à terceira teoria do currículo, a teoria pós-crítica do currículo. Do que vai tratar essa teoria pós-crítica? A identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber, poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e, por último, o multiculturalismo. E o que é que significa dizer multiculturalismo? No quanto está presente no currículo diversas culturas, ou seja, cada um com as suas identidades, com a sua subjetividade, participa na organização e no planejamento curricular. E é o que a teoria pós-crítica nos coloca claramente com as suas apresentações sintéticas. Se trabalha como currículo agora como uma identidade. E fica claro na teoria pós-crítica a subjetividade, este aspecto subjetivo presente no currículo e que vai ser fundamental, pois o currículo ele também forma pessoas, ele forma sujeitos. E isso é um aspecto na estruturação curricular ou até mesmo um alerta, né, para como esse currículo deve ser estruturado e quem deve participar no planejamento curricular. Né? Quem seriam os autores, os personagens neste momento? Eu acho que a teoria pós-crítica, ela hoje é a teoria mais atual e que realmente aproxima, né, a escola da comunidade e essa escola formada de pessoas, de seres humanos, participantes, seres humanos que têm o que dizer e que estarão implicados se forem colocados como participadores do processo escolar. Para nós agora concluirmos
Lembram que eu lancei algumas questões para vocês no início da aula? Questões que eu pedi para que vocês deixassem escondidinhas um pouquinho? Agora vamos retomá-las, né, e analisar um pouco algumas respostas. Vamos lá? Primeira questão. O que ensinar? O que será que vocês responderam? Eu diria que nós podemos refletir, podemos considerar aqui um aspecto. A natureza da cultura, a natureza humana, a natureza dos processos de aprendizagem. Refletindo sobre esses aspectos, nós vamos ter que as teorias, elas, de uma forma ou de outra, elas dão ênfase a um desses aspectos. Sinteticamente, eu diria a vocês, o que ensinar? O que o aluno quer aprender. A outra questão, como ensinar? Eu diria a vocês, após a nossa reflexão, que devemos ensinar provocando desafios, levando o aluno ao desequilíbrio. Desta forma, estaríamos estimulando ao aluno ao seu conhecer, ao ato de conhecer. Na medida em que ele está desequilibrado, vai se sentir estimulado, motivado para buscar o conhecimento. E de que forma conseguiríamos isso? Com diferentes atividades, com atividades diversificadas, onde pudéssemos mobilizar esse desequilíbrio. Acho que esse seria o nosso lugar, provocar desafios ao aluno, em que ele se sentisse instigado a conhecer. Uma nova questão, por quê? Alguns conhecimentos são considerados válidos e não outros. Aqui, vale bem o que nos coloca a teoria pós-crítica, de que o currículo ele deve estar contextualizado, ele deve atender a um momento social, histórico e político da comunidade em parceria com a escola. Aí sim, nós vamos ter conhecimentos que vão ser válidos ou não. Uma nova questão para a nossa reflexão. Por que determinado conhecimento pertence a um currículo e não a outro? E agora? O que nós podemos responder aí? O que vocês pensaram a esse respeito? Esse conhecimento pertence a um currículo e não a outro, de acordo com esse público. Se nós temos pessoas diferentes, se o nosso público é diferente, nós vamos ter projetos diferentes, vamos ter currículos diferentes, conhecimentos que vão ser diferentes. Nessa consideração daquilo que nos coloca a teoria pós-crítica, da subjetividade, da identidade, do discurso presente na estruturação curricular. Ok? Acho que é isso. Quero ver a reflexão de vocês, no quanto elas se aproximaram dessas respostas ou não. Minha dica de estudo para vocês hoje é a apresentação de um livro bastante interessante que nós estivemos discutindo hoje e que vai aprofundar os estudos de vocês sobre as teorias de currículo. E se chama Documentos de Identidade, de Tomás Tadeu da Silva. Eu vou ler a contracapa para vocês, porque ela é bastante interessante. Esse livro é do ano de 1999, da editora Autêntica, de Belo Horizonte. Ele diz assim: o currículo é lugar, espaço, território. Currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, currículum vitae. No currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, é discurso, documento. O currículo é documento de identidade. Uma boa leitura para vocês e até uma próxima oportunidade. A professora Irene nos falou hoje sobre o conceito de currículo e considerações gerais. Vimos a perspectiva histórica do currículo.
Nessa retrospectiva histórica, o que ficou mais importante a ser destacado? Que os estudos do currículo começaram efetivamente em torno de 1918, nos Estados Unidos, com uma preocupação da educação em organizar um currículo. Importante destacar que nessa visão, um autor, Bobbitt, ilustra o currículo como sendo organizado a partir de uma visão industrial e econômica. Nessa visão, o aluno é tomado como um produto fabril. Observamos a dimensão atual do currículo. Nesta questão, o que nós podemos ressaltar é que o currículo ele tem que ser organizado dentro da escola, com a participação de todos os interessados, pais, professores e alunos. Talvez a participação mais significativa nós possamos destacar no professor. Um professor entusiasta vai fazer diferença na hora da aplicação de um currículo. Estudamos as teorias do currículo. Quais sejam essas teorias? A teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. A mais atual e a vigente nesse momento, a teoria pós-crítica, que coloca o currículo como sendo saber, poder, identidade e subjetividade. O currículo formador de pessoas. Até a aula que vem.